Bom dia a todos. Obrigada por nos aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Agora, eu passo a palavra ao Sr. Luiz Cassiano. Obrigado, Lilian. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultado do segundo trimestre de 2020 da Home. O segundo trimestre começou com uma grande turbulência e incertezas decorrentes da pandemia. O time Home trabalhou com intensidade e foco nas cadeias de supply chain, melhoria dos processos internos e criatividade em novas soluções para clientes. Em junho, já notamos uma recuperação no mercado doméstico e isso já reflete nas carteiras de pedido tanto da fundição quanto de máquinas Home. O destaque novamente é a evolução de margens, quando comparado com o segundo trimestre de 2019. Na unidade de máquinas Home, a entrada de pedidos e a evolução de margens foram importantes. Os pedidos, mesmo em um ambiente turbulento e sem a realização da principal feira do setor, apresentaram certa estabilidade com o segundo TRI de 19, devido ao mercado doméstico, principalmente no mês de junho. As margens também evoluíram, com maior volume de faturamento e custos de despesas, com um volume de faturamento menor, mas custos de despesas bem controlados. Na unidade de fundidos e usinados, tivemos uma entrada de pedido forte, principalmente do setor de peças pesadas. A gente melhorou bastante a rentabilidade do trimestre e destacamos que o mercado está retomando de forma sólida desde o final do segundo trimestre. A nossa operação na Alemanha, a unidade de negócio Burkhardt & Weber, apresentou novamente uma recuperação importante da margem no segundo trimestre. Estamos com a carteira mais bem distribuída ao longo desse ano. Nosso desafio continua a ser incrementar a carteira de pedidos para 2021, mesmo ainda em um ambiente bastante volátil, mas com uma melhora das perspectivas para o mercado asiático, principalmente China. Com a pandemia, nosso principal objetivo em 2020 continua a ser proteger nosso principal ativo, o time Home, suas famílias e nossos parceiros de negócio. Nós implementamos uma série de medidas restritivas e estamos continuando a operação e atendendo o nosso cliente com excelência. Eu quero novamente agradecer a todo o time Home, que com muita intensidade, cooperação e capacidade de reação conseguiu entregar um resultado bastante importante nesse segundo trimestre de 2020. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fábio, que vai detalhar os nossos resultados. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Cassiano. Primeiro, também eu gostaria de agradecer a presença de todos para a participação nessa audioconferência do segundo trimestre. Então, nós vamos começar aqui a apresentação. Bom, como destaques do trimestre, nós temos aqui que todas as unidades de negócio apresentaram uma recuperação de margens. Isso nos permitiu com que a gente atingisse uma margem EBITDA de 9,8% no segundo trimestre de 2020, que é uma margem considerável para esse período de resultados. Aqui a gente vê essa evolução tanto em termos de volume quanto em contenção de custos, enfim, uma série de fatores que contribuíram para essa evolução. Em termos de receita operacional líquida, no segundo trimestre de 2020, tivemos um crescimento de aproximadamente 17% em relação ao segundo trimestre de 2009, que com o controle rígido de custos e despesas nos permitiu uma expansão bastante considerável de margem EBITDA, que foi de 5,8 pontos percentuais. Como destaque também, temos a unidade de fundidos, que no segundo trimestre de 2020 teve um crescimento de 39% da receita operacional líquida,
isso vindo principalmente das peças de grande porte para o segmento de energia, né? E aquele segmento, essa unidade é uma unidade de capital intensivo, então tem um volume maior de custo fixo, que com esse maior volume de produção, né, em virtude dessas peças pesadas, também aliado à melhoria da eficiência operacional, fez com que a margem EBIT tivesse uma evolução de mais de 14 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2019, ou seja, uma evolução bastante considerável. Na unidade de máquinas home, a receita operacional líquida ela teve uma leve queda de 4,4%. A gente tinha uma carteira ao final do primeiro trimestre para fazer um segundo trimestre com crescimento de receita. Contudo, em virtude da pandemia, os lockdowns, as dificuldades de logística e algumas fábricas com atividades paralisadas por um determinado período, pedidos acabaram sendo postergados para entrega ao longo do terceiro trimestre. A gente vai poder ver também isso na carteira de pedidos de máquinas home. De qualquer maneira, mesmo diante de uma receita levemente menor, né, as despesas operacionais bastante controladas permitiu com que, nesse mesmo período de comparação, a gente tivesse uma evolução da margem operacional de 3 pontos percentuais. Indo para o slide seguinte, slide número 4, né, o Cassiano comentou, né, que mesmo no ambiente de bastante turbulência, né, a gente conseguiu na unidade de máquinas home, que é a unidade talvez mais sensível, né, ao ambiente macroeconômico, né, uma entrada de pedidos muito parecida com o segundo trimestre de 2019. Né, teve uma redução de 5,8%, mas considerando que o segundo trimestre é um trimestre bastante forte em entrada de pedidos, em virtude da realização das principais feiras do setor aqui no Brasil, que gera bastante negócio, eu acredito que a gente terminou o segundo trimestre com um nível bastante razoável de novos pedidos. Né? Criamos novos produtos, como locação de máquinas, tem alguns setores que estão se destacando, a gente vai falar um pouco mais adiante, mas eu acho que a gente termina o segundo trimestre com entrada de pedidos considerável em máquinas home. Na BW, em termos de resultado, ela teve um crescimento de receita de quase 34%. A BW, esse ano, a gente pode perceber que a receita está melhor distribuída entre os trimestres, né? Esse crescimento de 33% também é muito em virtude de depreciação cambial, né? Depreciação do real, porque se a gente olhar em euros, o faturamento dela foi praticamente constante nesse mesmo período de comparação, né? Contudo, aqueles projetos que a gente já vem mencionando de reprecificação, controle rígido de custo e despesa, começa agora a dar um resultado mais sólido na BW. Então, nesse trimestre, se comparado com o segundo trimestre de 2019, a margem operacional expandiu mais de 6 pontos percentuais. E a carteira de pedidos, ao final agora de junho, ficou 9,4% acima de junho de 2019, né? E aqui com destaque para as unidades de máquinas home e fundidos, que apresentaram um crescimento significativo. Indo um pouco para os indicadores conjunturais, no slide número 5, né? A gente vê em termos de PIB industrial, e principalmente formação bruta de capital fixo, né, que traduz mais o nível de investimento, né? O primeiro trimestre, de fato, veio mostrando uma recuperação. Se a gente lembrar, quando nós divulgamos o primeiro trimestre, a entrada de pedidos de máquinas home foi bastante superior ao primeiro trimestre de 2019. Né? Depois, indo para o slide número 6, o que aconteceu? Em abril meados de março veio a pandemia, abril teve uma depressão bastante grande, tanto em utilização de capacidade quanto em confiança industrial. Porém, o que a gente começa a sentir, né, a partir de maio, principalmente no mês de junho, é que tem uma recuperação. O novo normal, o nível que isso vai retornar, ainda é difícil da gente prever, mas, de qualquer maneira, a gente começa a ver, de fato, uma recuperação mais consistente
nos segmentos que a gente atende, na indústria como um todo, né? Então a gente vê maio voltando a utilização de capacidade, né? Não ainda em níveis normalizados, mas fazendo um V aqui. A mesma coisa acontecendo na confiança industrial, né? Então, isso reflete bem o que o Cassiano comentou no começo, que segunda quinzena de março, abril e uma parte de maio foi um período bastante complexo em termos de volume de novos negócios, mas a partir de junho, principalmente, começaram a voltar os pedidos. Aqui são os segmentos que demandam nossos produtos. Em máquinas home, eu acho que a gente tem que destacar alguns segmentos, como, por exemplo, máquinas agrícolas. Esse é um segmento que está bastante demandante, preço de commodity, dólar, etc. Toda a cadeia de implemento agrícola está demandando bastante equipamentos. Então, esse é um segmento que a gente está colhendo as oportunidades. A parte de embalagens, aqui é principalmente máquinas para plástico, também está no nível acelerado de atividade, né? Que esse é muito mais ligado a consumo, muita parte de embalagem para transporte, etc. Hoje está todo mundo muito nesse mundo de delivery e tal. Então, tem uma recuperação nesse segmento de embalagem e que é um segmento também que, de certa forma, alimenta esse outro aqui, que é de ferramentaria, que também está no momento de demanda mais aquecida, né? Então, esses três segmentos, principalmente, são os que mais demandaram. Tem outros segmentos que estão começando a retomar, como, por exemplo, bomba e válvulas, que também fornecem para o segmento agrícola e também para o segmento de saneamento básico, né? Então, são esses principais segmentos que estão com oportunidades nesse momento mais turbulento. A BW, ela continua com os mesmos segmentos de clientes, né? Lá a gente sabe, são grandes projetos, tem maior concentração. Então, analisando um período como o semestre, como são projetos grandes, eles acabam migrando essas concentrações, mas na BW ainda o ambiente está bastante desafiador para novos pedidos, como a gente vai ver mais adiante. E fundidos e usinados, o que a gente tem aqui é uma evolução bastante grande do setor de energia, a gente já vem há vários trimestres mencionando isso. As entregas começaram de forma mais consistente finalzinho do ano passado, de ano de 2019, começo de 2020, e agora se materializando na sua relevância dentro de fundidos e usinados, né? Os outros segmentos sofreram mais com a pandemia, né? Tiveram aí no início, mês de abril principalmente, uma redução nas perspectivas, mas, como o Cassiano também comentou, a partir de junho, com o início de julho, já começa a ter uma previsibilidade de uma retomada também nesses segmentos. Em termos de faturamento por unidade de negócio, a gente vê tanto o BW, né, quanto fundidos e usinados crescendo a participação. BW, a gente viu que a receita cresceu quase 34%, fundidos também cresceu nessa mesma ordem. Então, eles ganharam participação dentro da receita consolidada. E como máquinas home no semestre, o crescimento foi bem menor, a gente vai ver mais adiante, foi aproximadamente 10 milhões de reais, que dá aí uns 6,5% a 7%, acabou sendo diluída e passou a representar 43% da receita, enquanto representou 52% no primeiro semestre de 2019. Contudo, é importante mencionar aqui, a gente vai ver adiante, mas que a carteira de máquinas está bastante sólida no final de junho para os próximos trimestres. Aqui a distribuição por região geográfica. Como a BW foi a que mais cresceu, e a BW é a nossa unidade na Alemanha, que vende basicamente Europa, Ásia e Estados Unidos, então é todo o mercado externo, então ela acabou diluindo um pouco o Brasil, né? Teve entregas da BW na Ásia nesse primeiro semestre, então fez com que a Ásia crescesse de 3% para 12%. A Europa, as subsidiárias da Home ainda estão num ambiente mais desafiador na Europa, então cai um pouco essa representatividade, mas continua sendo nossa principal região de fora do Brasil, né? Continente da Europa. América Latina
perdeu um pouco de participação, né? A América Latina também está sofrendo muito com esse ambiente, mas também a gente sente uma leve retomada aí também a partir de junho, né? Estados Unidos caiu e ainda continua um ambiente bastante difícil, né? Então, esse é um pouco do que foi o primeiro semestre em termos de distribuição de faturamento por região geográfica. Aqui, entrada e carteira de pedidos. Máquinas Home, como já dissemos, caiu 5,8%, mas dentro desse ambiente bastante turbulento, a gente acredita que foi um bom volume, né, demonstrando uma recuperação, principalmente a partir de junho. Se a gente olha acumulado no ano de 2020, ainda está 5% aproximadamente acima do primeiro semestre de 2019. A BW não teve pedidos nesse segundo trimestre de 2020, no semestre também foi bastante fraco. Contudo, o que vale mencionar é a BW tem um volume de projetos, né? Esses projetos, nesse ambiente, ele está demorando mais tempo para se maturar, mas a gente já começa a ver dia a dia um ambiente um pouco mais, eu diria, positivo e favorável para começar a entrar novos pedidos, contudo ainda está num ambiente bastante difícil. E fundidos usinados, teve um crescimento de quase 10% em relação ao segundo trimestre de 2019. E se a gente lembrar, o segundo trimestre de 2019 já foi um trimestre forte em entrada de pedidos. Foi nesse trimestre onde começaram a vir os pedidos de peças pesadas do setor de energia. Isso continuou, né? Então a gente vê aqui todos os trimestres apresentados um bom nível de entrada de pedidos. Se a gente olha o acumulado no ano, está quase 50% acima do mesmo período do ano anterior, demonstrando que está consistente esse segmento. Quando a gente fala do total, teve uma redução de quase 19% em entrada de pedidos, obviamente muito em virtude da ausência de novos negócios na BW, e o acumulado no semestre um pouco acima de 2019. Indo para a carteira, Máquinas Home terminou com 151 milhões de reais, 27% aproximadamente acima de junho de 2019, 36% acima de março desse ano. Aquilo que a gente comentou, né, com um bom nível de entrada de pedidos, né, e teve um volume razoável de postergações para entrega agora no terceiro trimestre, caiu um pouco o faturamento de Máquinas Home, a gente viu 4,4%, porém a gente vê uma carteira bastante robusta ao final desse trimestre. A BW ainda tem uma carteira bastante grande para entrega de máquinas no ano. Como eu falei, está melhor distribuído ao longo dos trimestres, a gente vai ver na rentabilidade, mas ainda tem uma carteira por ano de 2020 importante. O desafio, obviamente, vai ser olhando para 2021 em diante. E fundidos usinados também, a gente viu um bom nível de entrada de pedidos, então termina com uma carteira bastante robusta, né, 22% acima de março e mais que o dobro, né, de junho de 2019. Ao todo, essa carteira soma 400 milhões de reais, né, com crescimento em relação a junho de 2019 de 9,4%. Em termos de estrutura de custos, mesmo diante de algum período parado, algumas fábricas, em virtude da pandemia, a gente conseguiu aí ao longo do primeiro semestre de 2020 manter uma boa eficiência operacional e não perder a custo em relação ao primeiro semestre de 2019. Então, se a gente olhar tanto a parte de materiais quanto as mais despesas que têm características mais fixas, elas permaneceram constantes. Então, assim, a gente continua mantendo uma boa eficiência com melhoria de processo, integração, cooperação, etc. Então, isso obviamente se reflete positivamente nas margens operacionais. Indo para os resultados e margens, quando a gente olha o segundo trimestre de 2020, teve uma margem bruta de 28,1%, né? Acima do segundo trimestre de 2019 foi 25,8%. Né? Também isso está mencionado nos nossos releases, teve nesse segundo trimestre uma certa adequação de estrutura
em virtude dos novos volumes esperados naquele início de pandemia. Então, isso ocasionou um impacto aí de rescisões de 4,3 milhões no resultado, sendo aproximadamente 3 milhões e 100 no custo e 1 milhão e 200 no OPEX. Então, essa margem aqui está impactada por esses 3 milhões, que, se é calculado, teria um impacto de aproximadamente 1,5%. Na margem operacional, então, com melhoria de margem, nós melhoramos 12 milhões em lucro bruto, tivemos um controle bastante rígido das despesas operacionais, então esse delta também impactou o nosso resultado operacional, foi negativo em 1,7 milhão no segundo trimestre de 2019, uma margem negativa de 1%, passando para 10,3 milhões, 5,3% de margem operacional. O mesmo efeito a gente vê no EBITDA, né? A gente saiu do EBITDA de 6,7 milhões para quase 20 milhões de reais e a margem 4% para 9,8%. E indo para o lucro líquido, a gente teve um leve prejuízo no segundo trimestre de 2019, uma margem praticamente break-even, e isso passando a ser positivo em 11,4 milhões no segundo trimestre de 2020, uma margem de 5,8%. Em termos de rentabilidade por unidade de negócio, como eu falei, no semestre, Máquinas Home teve um leve aumento, 10 milhões de reais de faturamento, porém, a gente conseguiu melhorar a margem bruta, né? Eficiência operacional, as margens de exportação melhoraram com o real mais desvalorizado, isso fez com que a gente conseguisse evoluir em margem bruta, e com as despesas controladas, esse impacto é ainda maior no EBITDA, a gente terminando o EBITDA do primeiro semestre de 2020 em Máquinas Home de 12,8%. Falando em BW, o faturamento subiu, aqui em euro foi perto de 19%, em reais mais 50% de crescimento em faturamento da unidade BW, saindo de 70 milhões para 107 milhões, uma evolução bastante significativa de margem bruta, né? Aqui eu já comentei, os principais fatores foram os projetos de reprecificação, né? E também os projetos bastante voltados para aumento de rentabilidade, como redução de custo e despesa, eficiência operacional, tudo isso começa a dar um resultado mais consistente na BW, e ela então tem essa evolução significativa de margem bruta. Com evolução de volume e evolução de margem bruta, as despesas controladas, também há um impacto bastante significativo na margem EBITDA, passando a ser positiva nesse primeiro semestre de 2020 na BW. E por fim, fundidos e usinados, também apresentou no semestre um crescimento significativo, aqui vindo da continuidade dos negócios com peças pesadas, no segmento de energia. Como eu falei, mais volume, mix de produto, eficiência operacional e controle de custos e despesas nos permitiu ter uma evolução muito significativa de margem bruta e, consequentemente, de margem EBITDA, já terminando o primeiro semestre com uma margem EBITDA acima de 10%. Em termos de posição financeira, nós geramos caixa no segundo trimestre, né? Geramos aí aproximadamente 6 milhões e meio de caixa. Usualmente, no segundo trimestre, a gente consumia a caixa, né? Porque a gente geralmente adquire os componentes, monta as máquinas para ter disponibilidade para as vendas que ocorrem nas feiras, que são bastante significativas. O que aconteceu foi que, com a pandemia, a gente já rapidamente reagiu toda a cadeia de supply chain, a gente conseguiu fazer todas as readequações. Então, se os senhores notarem, não houve aumento nos estoques nesse trimestre, e isso nos permitiu, então, ter um segundo trimestre com geração de caixa, né? Então, a gente terminou o trimestre com 138 milhões de caixa, 167 milhões de dívida, né? Nós temos ainda alguns vencimentos dentro dos próximos 12 meses, mas estamos numa evolução positiva em termos de geração de caixa.
E aqui, por fim, a evolução da ação. Se a gente olha nos últimos 2 anos, a ação performou bastante acima do Ibovespa, desde o início de 2017, quando lá ao final de 2016 a gente concluiu as maiores reorganizações que a gente fez. A gente passou a gerar resultado positivo, passamos a gerar caixa, ter as distribuições de resultado. Tudo isso tem permitido com que tenha uma evolução no valor de mercado da companhia. Adicionalmente, acho que é importante só a gente destacar, melhorou muito a liquidez do nosso papel, né, se a gente olhar com 18 para trás, né, então isso também é bastante importante. Bom, com isso a gente finaliza a apresentação. Novamente agradecer a presença de todos. Tem a sessão de Q&A aberta para os senhores realizarem as perguntas e agora a gente fica à inteira disposição. Novamente, muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, primeiramente pedimos que identifiquem-se dizendo o nome e a empresa. Por favor, utilizem a ferramenta de Q&A do Zoom ou para perguntas via áudio, utilizem a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nós temos uma primeira pergunta do Tiago Gomes, feita pelo Q&A, dizendo que na divulgação de resultados é citado que a partir do mês de junho já é perceptível uma recuperação em relação ao volume de negócios comparado com março e abril para máquinas home e fundidos usinados. Ele questiona em relação à BW, como ficou zerado nesse TRI, né, se a gente percebe alguma recuperação, né, e como a companhia pretende contornar essa linha que representa cerca de 28% da receita líquida. Bom, obrigado, Tiago, pela pergunta. Sim, a gente realmente sentiu no final do segundo trimestre uma recuperação. A gente já vem sentindo em julho também. O mercado nosso está realmente reagindo e a gente está preparado para responder essa reação tanto em máquina home quanto em fundidos usinados para os próximos meses. A BW preocupa, o nível de oportunidades da BW ainda é baixo, mas a boa notícia é que a China está voltando, vários projetos da China estão voltando, a gente já tem no nosso CRM de oportunidades, já estamos analisando, já estamos confiantes que no segundo semestre a gente vai voltar a fechar os pedidos. A gente está, obviamente, fazendo um trabalho de reshaping da BW, já fizemos um trabalho forte de custo, de precificação, que a gente já está notando as melhoras nas margens com isso, e a gente ainda tem aí até pelo menos março de 2021 para trazer projetos para a carteira da BW para 2021. Ainda é um grande desafio 2021 para a BW, 2020 não, 2020 a gente já tem a carteira, mas a gente começa a ver na BW uma luz no fim do túnel, principalmente com China já aquecendo. Obrigado. Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, utilizar as ferramentas Q&A ou Raise Hand no Zoom para liberarmos o seu microfone.
Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Luiz Cassiano. Bom, obrigado a todos por atenderem a conferência do segundo trimestre da Indústria Home. Nosso time de Relações com Investidores está totalmente disponível para responder questões adicionais. Obrigado e tenham um bom dia. A teleconferência da Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.